Eu esperei muito tempo pra fazer esse vídeo aqui. Desde muito tempo foi anunciado que Cyberpunk, o jogo, aquele jogo mesmo, ia ter um anime próprio dentro do universo dele. Era meio difícil de você se esperar o que poderia vir daquilo. Eu fui um pouquinho cético sobre o que poderia vir daquilo, eu não vou mentir, até porque depois de todo o desastre que foi aquele jogo, era obviamente que eu não ia deixar nenhum tipo de expectativa subir a cabeça pra poder esperar que aquilo lá fosse uma coisa boa. E acontece que não foi isso que aconteceu. Plot twist, o show é muito bom. Pois é. Quando eu peguei pra ver ele, eu acabei vendo ele inteiro, que deu uns cerca de 5 horas, mais ou menos, de todo o tempo que eu assisti. Mas mesmo com tão pouco tempo de show, eu posso dizer que valeu muito a pena, porque essa pequena pitadinha de Cyberpunk 2077 de novo mostrou pra muita gente algo que eu queria que todo mundo tivesse visto ali. E é por isso que eu vou explicar o porquê que ele é o que o jogo era pra ter sido. Antes de começar, vale a pena avisar que isso aqui vai ter spoiler do filme e do jogo, que você tava esperando uma review. Eu não acho que você deve se importar muito com o jogo, mas com o anime, vai lá assistir, que é rapidinho, são 5 horas de show, e depois volta aqui, beleza? Não é segredo pra ninguém que esse anime saiu de um jogo que saiu de um RPG de mesa que foi feito há muito tempo. E por causa disso a gente consegue ver todo um novo take, um novo vislumbre, essa cidade que todo o jogo se passa, que todo o anime se passa e que todo o RPG de mesa se passa. Night City, a cidade dos sonhos. É aqui que é introduzido pra gente o David Martinez, um moleque do bairro de Santo em Night City, que é basicamente o estereótipo normal de um moleque de shonen comum. Ele é um garoto que você pode considerar um prodígio, ele era muito inteligente e por causa disso ele conseguiu entrar em um colégio de gente muito rica, de uma empresa muito respeitada, a Arasaka. Aqui no anime, por mais que muito direto, ele já fazia uma introdução muito direta ao ponto e muito crua sobre o que é essa cidade e o que é esse universo. David é um moleque, ele é um Zé Ninguém, ele não tem qualquer valor social pra quem que é mais rico na cidade. A mãe dele trabalha noite e dia desovando o corpo pra conseguir arrumar o dinheiro suficiente pra manter ele na escola que ele tá indo. Ele sofre bullying na escola por basicamente ser pobre. O que é apresentado pra gente nos primeiros episódios de Cyberpunk Edgerunners é justamente o que Cyberpunk é. A ideia inteira de um mundo super tecnológico e ultra avançado, e a ideia de que a grande maioria das pessoas nem sequer tem a oportunidade de colocar a mão nessa super tecnologia. Essas pessoas que são geralmente quem é pisoteada por quem é maior, usam tecnologia remendada e pirateada que corre o certo risco de dar problema de saúde neles mesmos. Esse universo ele é muito bonito pra quem vê ouvindo ele falando de fora, mas é horrível pra todo mundo que tá dentro dele. Em Cyberpunk 2077, o V, o protagonista da história, vai parar em Night City porque ele quer se tornar uma lenda, uma pessoa respeitada, e na cabeça dele Night City era o único lugar que isso poderia acontecer. É engraçado você pensar que ele tinha essa visão do mundo ao mesmo tempo que dentro do anime, nos primeiros episódios, o maior sonho da mãe do David é que ele possa se formar nessa universidade pra poder trabalhar pros caras mais ricos da cidade. Que sonho gigante, né? Você pode se matar de tanto trabalhar, pegar metrô, fazer qualquer coisa de mais desumana possível pra conseguir terminar seus estudos, e quem sabe você consegue um cargo baixo trabalhando pros caras mais ricos da cidade. É assim que esse universo funciona, e é assim que tanto a história do jogo quanto o anime querem te mostrar. Aquela ideia inteira de cidade do sonho, a cidade das oportunidades, vai lentamente se dissolvendo e mostrando que na verdade nada daquilo é de verdade, e a cidade inteira é meio que feita só pra você pensar que lá é o melhor lugar pra você tá, quando na verdade não é. Enquanto isso, as maiores corporações basicamente te usam pra aumentar a produção delas e elas se manterem no topo. O grande vilão tanto da história do jogo quanto do anime é a Arasaka Corporation, uma corporação privada criada por uma família que tem tanto poder que eles provavelmente conseguiriam aniquilar um país inteiro, tanto de poder tecnológico quanto poder militar. Ao que se sabe, quando a Arasaka começou a entrar na cidade, eles se espalharam como se fosse uma praga, infectando e mudando tudo pra conseguir fazer eles subirem ao trono da maior corporação da cidade e quem domina a cidade. Até que depois de um tempo eles realmente conseguiram fazer isso. De todas as grandes corporações que lutam pelo pódio da cidade, nenhuma delas conseguem bater de frente com a Arasaka. O jogo, muito mais do que a série, na real, tem um pouco de dificuldade de explicar o quão ruim essa corporação é pra cidade, e na real eles têm problema em explicar o porquê todas essas organizações são ruins. Já no anime a gente tem explicação de tudo e de todos os porquês de todos os personagens odiarem aquela empresa com todas as forças. A Lucy, a.k.a. namorada principal do anime, foi uma órfã que foi tirada dos seus pais e levada pra um centro de treino da Arasaka pra basicamente virar um objeto de rastrear a antiga internet. Uma coisa que não tem muita explicação na história, mas é muito interessante. A Oldnet, ou a internet antiga, é basicamente a nossa internet. E essa Oldnet, que é suposta ser a nossa internet da vida real, virou quase como se fosse uma relíquia do passado corrompida e esquecida pelo tempo, que é basicamente quase inacessível e é muito perigosa de ser acessada porque é lotada de malwares e coisas que podem fritar a cabeça das pessoas. Mas a Arasaka quer muito ir pra dentro dessa Oldnet, porque é dentro dessa Oldnet que tem arquivos confidenciais do todo o passado e toda a história e todo o porquê da Arasaka existir. A Arasaka é uma companhia tão antiga que ela perdeu o propósito dela no caminho dela de se tornar quem ela é hoje, e o motivo do porquê eles vasculham essa Oldnet é justamente pra poder encontrar esse pedaço de informação sobre o quem eles foram e o que eles fizeram fazer aqui. Então eles capturam e treinam pessoas só pra fazer isso. Nesse processo um monte de
de pessoas, inclusive pessoas que a Lucy vivenciou a vida inteira delas, tem a cabeça fritada e morta vasculhando a internet. Porque aquela terra ela é muito perigosa, mas eles não se importam em colocar pessoas em perigo pra conseguir isso. O David nunca criou um ódio pela Arasaka em si, mas ele criou um ódio pela cidade inteira e o sistema como um todo. Ele era muito oprimido por todo mundo naquela cidade. Desde pequeno a gente consegue ver todo o sofrimento dele tentando se encaixar em algum lugar, e ele nunca realmente conseguindo se encaixar nesse lugar. Até que um momento onde ele precisou do mínimo sequer de compaixão das pessoas daquela cidade pra poder salvar ele e a mãe dele numa situação crítica de vida e morte, que é onde entra o Traumatinha, a empresa de socorro de emergência médica da cidade, que olha pra eles, na cara deles, e fala: sem seguro, foquem em ajudar quem paga. Você entende o que eu quero dizer? Tudo isso que falhou um pouco na hora de fazer a construção do jogo, no anime é perfeitamente construído e dá pra entender, por mais que seja muito rápido, a de que você tá por você mesmo e boa sorte tentando se virar com isso. Porra, a mãe do personagem principal roubava peça de cyberpsicopata pra poder pagar o estudo do filho. Você tá entendendo isso? Olha o que as pessoas conseguem se submeter simplesmente pelo mínimo. E é nesse ponto que eu quero chegar, o quanto que esse anime conseguiu mostrar de uma vez por todas algo que eu martelo há muito tempo sobre esse jogo, sobre o que era pra ter sido. O anime não é perfeito. Eu acho ele uma peça de mídia muito boa, na verdade, mas o fato deles terem que comprimir tanta coisa em um espaço tão pequeno de tempo acabou que fez a gente não conseguir entender algumas coisas ou não deu espaço suficiente pra algumas informações entrarem na nossa cabeça. Mas eu entendo o porquê. São 10 episódios de 20 minutos cada. É meio difícil de juntar tudo isso numa história muito coerente sem faltar alguma coisa ou sem fazer algumas coisas serem rápidas demais. Na real, eu acho que eles fizeram perto do melhor que eles conseguiriam fazer pra fazer essa história ser boa, porque no final a maioria das pessoas gostaram e elas gostaram por um motivo. Eu sou um merdinha pra história triste. Eu adoro história com final infeliz. Aquelas histórias que simplesmente moem seu coração quando acaba é a coisa que eu mais amo em toda a minha vida. É o único tipo de sentimento que consegue me pegar de uma forma muito descomunal e transcende a mídia que eu tô assistindo ou jogando. E a história desse show é justamente tão perfeita porque ela é justamente tudo que o jogo era pra ter sido e nunca conseguiu completar. O Cyberpunk não é um jogo sobre destruir grandes corporações, não é um jogo sobre você lutar contra o sistema, é um jogo sobre fracasso. Durante o curso do anime, o grupo feliz que o David consegue se encontrar com a Lucy e todo mundo, que eles passam de episódios tentando construir, vai se deteriorando pedaço por pedaço. Um por um vai sendo morto e destruído, justamente por uma consequência das coisas que eles fazem. Eles têm uma vidinha que é muito legal de se ver deles vivendo juntos, mas as coisas que eles fazem são tão perigosas que conforme mais e mais eles vão fazendo, mais e mais perto do sol eles vão voando, até que uma hora eles se queimam muito feio. Em 2077, o V é só mais uma das cabeças que é atraída por Night City pelo com um glamour parece toda a ideia de cidade perfeita deles. Nas primeiras 3-4 horas de introdução ao jogo, os caras esbanjam essa vida de mercenário incrível e vamos vencer na vida, vamos se tornar lendas em Night City. E daí pra frente é só ladeira abaixo. Eles voam muito perto do sol tentando atacar a corporação da Arasaka e roubar uma coisa lá dentro. O plano dá errado, o cara que contratou eles traem eles. O V sobrevive à traição às custas de ter um fantasma na cabeça dele que tá lentamente queimando o cérebro dele pra roubar o espaço dele. Tudo isso por causa que se eles acertassem esse golpe do roubo, eles iam virar lendas. Os personagens de Edge Runner, por outro lado, eles sabem o quanto que é traiçoeira essa ideia de toda a cidade, porque eles vivem lá dentro. Eles sabem mais ainda que o certo a se fazer é ir embora daquela cidade. O V, por outro lado, precisa ser passado por uma série de lições que ele toma no curso da história para entender a armadilha que ele se meteu. E quando ele percebe, é meio que tarde demais. Para os personagens de Edge Runner, eles têm que fazer o caminho errado, porque esse caminho errado é a melhor chance que eles têm para sair da cidade. Fazer um golpe, conseguir uma grana e meter o pé. Pro V, ele tem que ir pelo caminho errado se ele quiser ter uma chance de sobreviver. Quando eu digo que o Cyberpunk foi o que o jogo era pra ter sido, é porque ele mostrou um ponto que eu defendi tanto, que é justamente a gema escondida que é a história desse jogo e que foi ofuscado pela quantidade de problema que ele tinha. A história do David e do grupo dele, assim como a do V, é mais uma das histórias de como essa cidade te suga e não deixa você fugir dali sem pagar um preço gigantesco por isso. Se você quiser jogar na mesma chance que os grandões que estão lá há muito tempo, você vai ter que mexer com eles e eles vão ir atrás de você por isso. Não tem felicidade nem final feliz nessa cidade. Ela sempre vai ganhar. Não é à toa que depois de meses mexendo com essa cidade, explodindo torres, destruindo todo tipo de coisa e atrapalhando a Arasaka, todas as corporações da melhor forma e do máximo que eles conseguiram, seja invadindo pela porta da frente ou explodindo uma bomba atômica no pé da torre, ela se reergue, todo mundo que mexeu com ela some do mapa e tudo volta a ser como era antes. É até um ponto bom de você ver, você pensar qual que é o impacto dos personagens dentro da história inteira do jogo, que eles fazem esse monte de
coisas pra tentar arranhar a corporação, eles não conseguem fazer nada. No fim do jogo, eles não empaquetaram de jeito nenhum. Nada muda. Eles não conseguem fazer nada contra eles. Eles são só pessoas normais que tomaram essa decisão de ir contra a maior empresa do mundo. E eles não têm nenhuma chance contra o poder militar infinito que esses caras têm. Essa é a história que Cyberpunk quer te passar. Uma história que eu falei há um ano atrás, que finalmente eu tô conseguindo ver mais gente falando sobre. Quando esse jogo saiu, a história dele foi muito ofuscada pela quantidade de bug e problema que ele tinha e que não dava pra você experienciar isso muito bem. O que é completamente justo, e eu não tiro nenhum tipo de mérito ou responsabilidade da empresa que fez eles. Eles fizeram merda, eles manipularam muita gente e eles fizeram essa porra e mereceram o que aconteceu com eles. Mas alguns anos depois disso, as pessoas estão finalmente voltando pra ver o que era que eles tinham perdido esse tempo inteiro, pra elas mesmas poderem ver o tanto de potencial desperdiçado que tá finalmente sendo descoberto de novo. Eu gostei bastante de Cyberpunk Edge Runners, é um show que você definitivamente vale a pena dar uma olhadinha pra ver como que era e como bom é. Eu gostei também de ver o quanto de pessoas depois de muito tempo começaram a voltar a jogar o jogo e gostar de ter uma experiência legal jogando. E isso inclui você também. Se você gostou do anime, dá uma chance pro jogo. Eu acho que você vai gostar também. Eu acho que eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado do que você viu. Se você gostou, por favor, deixa um like e se inscreve que eu tô muito perto de chegar em 200k. E eu acho que eu te vejo outro dia. Tchau.